Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resposta a um assinante do canal, onde ele questiona se um narcisista pode ter depressão. Então, além disso, eu vou fazer um pouquinho mais. Eu vou responder se os transtornos de personalidade que nós já vimos aqui no canal, eles apresentam depressão, certo? Não só o narcisista. Nós vamos falar do narcisista, do histriônico, do borderline e do antissocial, que eu ainda não conversei ainda aqui no canal a respeito deles, mas logo eles vêm aí o assunto. Então, gente, quem não me conhece, me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E aqui no canal Falando Sobre Você, o assunto de hoje vai ser esse. Mas antes de a gente iniciar, por favor, deem o seu like aí no vídeo, porque a gente começa a conversa, a gente vai falando e conversando e se perde na escuta, terminou o vídeo e esquece de fazer aquele favorzinho ali de dar o like pro vídeo. Se não assinou, assine o canal. Isso ajuda ele a crescer cada vez mais e esse trabalho maravilhoso continuar sendo distribuído a muitas e muitas pessoas, ok? Muito obrigada. Mas vamos lá. E afinal de contas, né? O narcisista, ele tem depressão? Sim. O narcisista, ele pode vivenciar momentos de depressão na sua vida. Mas a depressão dele é muito voltada a questões dele mesmo, né? As frustrações dele, as quedas dele, as não conseguir as conquistas serem realizadas, mas assim, ó, tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Não é aquela coisa assim de, eu fui demitido do trabalho e entrar em depressão. Não. O narcisista, ele tem que perder muitas coisas ao mesmo tempo. O narcisista clássico, né? Então ele tem que perder o relacionamento afetivo, ele tem que perder, se tem filhos, os filhos todos se afastarem dele, se tem trabalho, perder trabalho, se tem dinheiro, perder o seu dinheiro, ou seja, tem que acontecer todas as desgraças junto. Ele tem que perder tudo, porque ele tem uma necessidade do poder, ele tem a necessidade de ser, né? E de repente, ele vendo tudo desmoronado, ele se deprime, né? Ele cai, ele entra numa depressão, certo? Então, assim, não é comum, não é muito comum, né? Isso acontecer com um narcisista, de entrar em depressão, mas acontece. E acontece nesses momentos, onde ele perde todas as suas conquistas, tá? Onde ele não consegue se alimentar de nada, porque o narcisista, ele se alimenta dessas conquistas dele, né? Essas conquistas de posse, de domínio, né? Então ele não está conseguindo mais dominar aquela mulher ou aquele homem na sua vida, então ele perdeu, ele não está conseguindo dominar aqueles filhos porque os filhos foram embora, ele perdeu um cargo de chefia, de comando, de gerência, ele perdeu, né? Ele fez aplicações, ele estava contando com aquele dinheiro que ia entrar, não entrou, perdeu. Então tudo isso somado faz com que ele entre numa depressão, porque ele não está sendo alimentado, suprida a sua necessidade de domínio, de comando, tá? No caso do transtorno de personalidade borderline, eles entram em depressão com muita facilidade, né? O border, ele tá sempre naquela, tô bem, tô mal, né? Na alegria e na tristeza, na tranquilidade e no arrombo, né? No estouro emocional. Então, no momento em que, por estar assim, ele perde, né? Perde, por exemplo, um relacionamento, porque a outra pessoa não suporta, não consegue manter essa relação, ele se deprime. Se na família as pessoas se afastam, ele se deprime. Mas
não porque é pela questão da posse do poder como narcisista, mas é pelo seu vazio interno, né? O border, ele tem um vazio existencial muito grande, um medo, um desespero total de ser abandonado, de ser rejeitado, né? De ser desprezado. Então, quando isso acontece realmente na vida dele, ele entra numa depressão profunda. Tá? Então, o border também, dentro dos transtornos que nós já vimos no canal, o border também entra em depressão. Outro que nós vimos é o histriônico, né? O transtorno histriônico, ele entra em depressão geralmente no final lá, né? Quando chega naquela idade mais avançada, uma idade onde o corpo mostra o envelhecimento, porque o histriônico, ele tem um medo muito grande de envelhecer, né? Porque ele é muito da aparência física, do cuidado com o físico, né? Uma coisa exagerada com os cuidados. E como ele é uma vítima total das circunstâncias, então imagina, envelhecer para ele é uma tortura, né? Ele é uma vítima da vida, como que o corpo dele vai envelhecer. E ele vai tentar de todas as formas, com cirurgias, com plásticas, com cremes, com estética de tudo que é tipo, para manter uma aparência jovial e não vai conseguir. Chega uma hora que não adianta, né? E o que acontece com o histriônico é que nessa idade avançada, nessa parte que a gente chama de velhice, terceira idade, tem um nome que acharem melhor, acontece o quê? Eles estão mais sozinhos, porque as relações deles são muito superficiais, né? O histriônico não aprofunda uma relação, ele não consegue ir a mais, né? Uma entrega maior, é tudo muito superficial, tanto as amizades como as relações afetivas. Então vai chegar numa idade da vida em que ele vai estar num choque muito grande, que é o medo desse envelhecimento físico somado a uma solidão. Então isso leva o histriônico a uma depressão muito grande também, tá? Nós não vimos ainda o transtorno de personalidade antissocial. Logo, logo vem os vídeos a respeito deles, tá? Então, o antissocial, mas eu vou falar aqui rapidinho. O antissocial, ele não entra em depressão, porque ele não expressa sentimentos, ele não identifica, ele não reconhece sentimentos, né? Ele não tem compaixão, ele não tem empatia, ele não sofre por ter cometido algum erro, ele não sofre porque alguém errou com ele não tem, tá? Então é um indivíduo, é um ser em que os sentimentos, as regras, as normas, as estruturas sociais, nada, né, tem um valor emocional, um valor sentimental. Então, como ele não tem isso dentro dele, são pessoas mais frias, mais calculistas, mais sem empatia alguma por nada e ninguém, então acontece que a depressão não chega perto dele, né? Porque não tem o sentimento ali de perda de algo, né? Que faça com que ele se sinta deprimido e entre em depressão. Então, resumidamente, depois, lá quando começarmos o assunto do transtorno de personalidade antissocial, a gente aprofunda. Mas é o único desses 4 que não apresenta depressão. Então, eu espero ter respondido, né, ao assinante do canal que fez essa questão, que trouxe esse questionamento. Se o narcisista entrava em depressão, ele entra sim, tá? Ele entra em depressão, mas como eu expliquei antes, nesta situação, onde ele se vê no fracasso total de todas as suas conquistas, tá? Então, aí ele se deprime. E é nesse momento que algumas vezes um narcisista busca ajuda terapêutica, quando ele se vê nesse estado. Então, ele busca ajuda, ele se refaz rapidamente e retoma
o seu jeito de ser, tá? Então, não é uma pessoa, não é uma estrutura que se mantém muito tempo, não, tá bom? Então, gente, se gostaram do assunto, por favor, deem aí o seu like, se já não deram, né, no início. Assine um canal, deixe o canal crescer cada vez mais, está sendo bonito ver o crescimento para que muitas e muitas pessoas possam também assistir o vídeo, o YouTube entender que é relevante esses assuntos todos, que é necessário passar para mais pessoas. Faça comentário, né? Eu sempre digo nos vídeos, os comentários são respondidos e em algum momento podem virar um vídeo, né? E aí está, né, o questionamento do nosso participante aí do canal que virou esse vídeo aqui. Espero que tenha respondido a ele. E compartilhem o vídeo. Muitas pessoas têm esse questionamento. Já vi que várias pessoas questionam isso, mas narcisista, principalmente os narcisistas, maior curiosidade, se eles entram em depressão, tá? Então, mandem o vídeo aí para várias e várias pessoas para que elas entendam como é que é esse funcionamento, ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau!